colegas para a nossa próxima palestra. Eu gostaria de chamar Alessandro César Finardi, agente da Fiscalização Financeira e Administração, há 3 anos no Tribunal de Contas, pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Marketing e Gestão de Recursos Humanos pela FOSEA e mestrando em Criatividade e Inovação pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal. Gostaria de chamar também Marconi Cavalcante Benck, agente da Fiscalização Financeira há 10 anos no Tribunal de Contas. Também é pós-graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Por fim, gostaria de chamar Thaís Helena Costa, agente da Fiscalização Financeira, neste Tribunal de Contas desde 1986, formada em Direito e pós-graduada em Direito Ambiental pela FMU. Bom, pessoal, eu fiz questão de completar essa apresentação dos colegas, dizer que é com muito orgulho que eu os tenho, nesse momento, trabalhando comigo, são todos da Escola de Contas, e a gente vai dar continuidade aqui, não é, eu costumo falar meninos, né, mas já com um bom tempo de casa, a gente vai dar continuidade aqui a um trabalho que se iniciou ano passado. A Secretaria, a Diretoria-Geral nos deu autorização para, dentro do aprimoramento das práticas administrativas, poder trazer, inicialmente, como foi feito em 2012, aos diretores e chefes, trazer em pequenos grupos, foi até uma maratona na Escola de Contas, onde inicialmente a Thaís e o Alessandro Finardi puderam trabalhar com todos os colegas das URs, das DFs. A gente teve depoimentos bastante interessantes, feedback bastante construtivo a respeito dessa primeira fase de aproximar, buscar a pessoa, buscar o slogan da escola, que é um ser integral, mas com ciência, não só a técnica, não só a legislação que passa para dentro do nosso trabalho. Então, nesse trabalho de aproximação do ser, que é o que realiza todas as atividades, basta ver a amostra que nós temos das nossas atividades no extenso programa desse 17º ciclo. Então, é para isso que agora, dentro de um tempo curto, limitado demais até, eu diria, mas tendo como única oportunidade, como joia, a reunião de vocês todos aqui, é que a gente vai ousar com essa experiência de falar do estresse, de falar da motivação, de falar do comprometimento, da responsabilidade, dessa grande joia também que agora está em nossas mãos, autorizada pela presidência da Casa, que é a seletividade, essa seletividade que tem que ser cada vez mais qualitativa, para que a gente possa atingir aqueles bons resultados que eu venho falando aí para vocês, nossa visão de futuro para o Tribunal de Contas, onde estamos trabalhando. Então, desejando muito boa sorte a todos nós, para que a gente possa ter um momento único, eu passo a palavra ao Alessandro Finardi, ao Marconi e à Thaís, esperando que tenhamos realmente um momento mais calor do que o que já está fazendo em São Paulo. Não importa, esse eu espero que fique em nossos corações. Obrigada. Bom dia a todos. Eu espero que vocês gostem e se divirtam com essas palestras, da mesma maneira que nós nos divertimos e gostamos de prepará-las. Primeiramente, eu gostaria de saber quem aqui entrou no tribunal no ano passado. Só levanta a mão para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma salva de palmas para essa turma do Brasil? Hoje em dia se fala muito de choque de gerações e eu gostaria de colocar só um ponto que eu acho crucial. O pessoal mais novo que está entrando, e é um fato inédito na humanidade, na história da humanidade, porque nunca uma geração que sucede a outra tem mais conhecimento em uma determinada área do que a que antecedeu, do que as que antecederam. Ou seja,
essa turma da geração Y, com certeza, eles têm um conhecimento maior na área de informática, na área de comunicação. Então nós, que somos da geração X, dos baby boomers também, nós temos muito a aprender com essa turma. De outro lado, ontem o nosso presidente falou aqui que os relatórios de 15 anos atrás mudaram muito e que eles são muito melhores hoje. E essa mudança se deve pela essa turma que já está no tribunal há mais tempo, os baby boomers e a geração X. Ou seja, o pessoal que está entrando da geração Y, vocês também têm muito a aprender com essa turma experiente que está aqui no Tribunal de Contas. Essa união entre as gerações é benéfica a todos. E aí a gente pode dizer, incentivo a perguntar, porque não existe pergunta boba. A única pergunta boba que existe é aquela que não é feita. Eu vou falar sobre criatividade e inovação. O que é criatividade? Será que criatividade é algo inerente aos artistas? Criatividade é um talento? Criatividade é um dom? Criatividade é ousar fazer algo novo? Criatividade é ser referência em qualquer área de atividade? Será que criatividade é só para o marketing? Para o pessoal de publicidade e propaganda? Para criar coisas e imagens bonitas que nos choquem? Que nós consigamos guardar depois? Será que criatividade é só para designers? Como essa cadeira feita de cabides? Será que criatividade é só para criar coisas bonitas e diferentes? Coisas que ninguém pensaram, coisas que ninguém nunca pensou antes. Interseções de dois objetos diferentes, um cartão barbeador que cabe na sua carteira, ou um post-it em forma de relógio, quando você não tem onde pregar esse post-it, uma escada que também tábua de passar roupa. Será que criatividade só serve para criar essas coisas legais, bacanas e divertidas de ver? Um garfo para comer espaguete, ou uma tábua para dividir o que é cortado, uma vela com uma caixinha de fósforo embutida. E aí a gente pode lembrar, será que a criatividade é algo divino? Porque Deus, quando criou tudo, uma hora Ele falou Fiat Lux, que quer dizer faça-se a luz. Então seria a criatividade um atributo divino de nós que somos imagem e semelhança desse Criador? Criatividade, coisas diferentes, coisas inovadoras, uma serra, um isqueiro no canivete suíço. Por que será que nunca ninguém pensou nisso? Ou será que nós já não pensamos e não levamos à frente? Passear com o cachorro num dia de chuva. Uma sandália que deixa pegadas mais divertidas na areia. Será que as havaianas nunca pensaram nisso? Se você tivesse uma havaiana simples e um chinelo desse, qual que você compraria? Criatividade, será que envolve simplicidade? Olha essa luva, apenas um buraco para tirar o dedo e coçar o nariz, a orelha, ou qualquer coisa. Criatividade, será que é coisa de quem não tem o que fazer? Se algum chefe ou diretor chega na mesa de um funcionário e encontra esse robozinho, esse monstrinho, será que ele vai falar, pô, você está sem serviço, vou dar mais uns relatórios para você fazer, mais uns processos para você. Gambiarra, será que criatividade tem a ver com gambiarra? Olha um ventilador de teto. E aí nós podemos falar da Cris, que acabou de fazer a palestra, que ela disse que os microfones poderiam vir também com um ventilador, não é? É uma gambiarra, uma criatividade que a Cris colocou aqui. Olha esse que fantástico, uma churrasqueira feita com um carrinho de supermercado. Para que gastar um dinheirão para construir uma churrasqueira? Esse daqui já é um clássico,
gelar cerveja no tanque de lavar roupa. Simplicidade, ó, resolver o problema da pessoa. O copo não vai mais cair no carro. Aqui eu vou dar 3 técnicas para vocês dormirem em palestras, cursos e aulas sem serem percebidos. Essa é a primeira. Envolve um cabeleireiro especializado. Também tem essa mais simples, que você pinta as pálpebras e fecha o olho e dorme. E também tem esse óculos que está vendo lá fora no quiosque da DP, né? Que já vem pintado o olho. O meu objetivo aqui hoje não é esgotar o tema, pelo contrário, mas eu vou ficar muito feliz e realizado se eu despertar em cada um de vocês esse desejo de ser criativo e de buscar mais sobre esse assunto tão fascinante que é a criatividade. Porque sim, nós podemos usar a criatividade como servidores públicos, nós podemos usar a criatividade como servidores do Tribunal de Contas do Estado. E eu vou usar laranjas para que vocês se lembrem. O ativador, para vocês se lembrarem disso, eu espero por muitos e muitos anos, toda vez que vocês forem chupar uma laranja, descascar uma laranja, ou forem tomar um suco de laranja, ou forem tomar uma Fanta, ou forem assistir um jogo da Holanda, que vocês se lembrem de criatividade. Um dos elementos que está sempre presente quando se fala em criatividade é a curiosidade. E aí tem aquele dito popular que diz que a curiosidade matou o gato. Se isso é verdade, nós também podemos dizer que se matou o gato, é bem verdade que essa curiosidade salvou a humanidade. Porque nesses períodos antigos, como nós vemos nessa foto aqui, provavelmente do período neolítico, não existiam as ferramentas que nós temos à nossa disposição hoje. Existiam pedras, paus, não existia o tal do iPad, que está tão na moda hoje em dia, que ontem, olha que interessante, o presidente disse ontem, né? Será que vai para fazer fiscalização? Será que o iPad é mais eficiente? Não sou eu que vou falar isso, são vocês. Se for preciso, a gente vai comprar, não é? Então o iPad está na moda. O que é tecnologia? Ferramentas, nada mais que ferramentas. Mas eu não quero falar do iPad porque eu quero voltar no período neolítico e falar do iPedra, a primeira ferramenta acessível a todos, que aí nós podemos dar uma cortada ali e ficar o iPad, certo? E eu vou demonstrar para vocês que essa ferramenta, que é a pedra, uma das primeiras, pode ser muito útil também. E como eu falei das laranjas, então eu vou cortar uma laranja com uma pedra, tá? Uma pedra, um iPad e uma laranja. Ontem, a hora que eu fui quebrar esse paralelepípedo para fazer isso daqui, eu coloquei um paralelepípedo em cima do outro e joguei, aí voou uma lasca na minha canela, ficou roxo. Resolveu? Palmas, gente. Fantástico. A gente vai quebrar pedra em casa, não vai?
facilitar a nossa vida. Se facilita, deve ser usada. Se não, para que usar? É verdade que se você for precisar de munição para um estilingue, uma pedra é muito mais útil do que um iPad. Olha como é que se fazia as lascas, né? E eu volto à pergunta original, já que nós colocamos alguns elementos aqui, vocês já viajaram um pouco nas imagens, eu pergunto de novo, o que é criatividade? E aqui esse laranja é proposital mesmo, porque criatividade, atividade. A ação criativa demanda de atividade, de ação. Ser criativo dá trabalho mesmo. Mas vamos definir o que é criatividade. Dentre todas as outras definições que eu encontrei, eu gosto mais dessa. Produzir ideias originais com algum propósito. Vamos pegar o ventilador de teto lá daquela imagem? Não foi uma ideia original? Alguém tinha pensado nisso, colocar um ventilador normal no teto? Original. O que é original? Algo que é feito pela primeira vez. Algo que depois tende a ser copiado. Se nós pegarmos, por exemplo, o iPhone. Antes do iPhone, nós tínhamos os Blueberries, os Palm Trels, que tinham 40 teclas e uma tela pequena. O iPhone veio derrubar todas essas teclas, mais de 40, não ficou nenhuma, e com uma tela muito maior. Ou seja, inovou uma ideia original, com algum propósito. Ontem, na palestra do nosso presidente, ele também colocou aqui algumas ideias originais com propósitos que foram já aplicadas pelo nosso tribunal, a saber, a questão da educação e agora a questão dos resíduos sólidos. Outro elemento que está presente na criatividade é a associação. E aí eu coloco essa imagem de um carrapicho e um sapato. Eu pergunto para vocês, o que tem a ver um carrapicho com um sapato? Teve um suíço que foi passear com o cachorro dele e o cachorro dele voltou cheio de carrapichos no corpo, assim como as roupas desse suíço. Aí ele percebeu aquilo, analisou e teve a ideia de fazer o velcro. E aí hoje nós temos várias aplicações sobre o velcro. Ou seja, algo que aparentemente não tinha relação nenhuma deu origem a algo criativo. E aí a gente pergunta, uma faca e uma laranja. Lembra que eu falei que a laranja vai ser o meu trunfo aqui hoje? É fácil fazer a relação entre uma faca e uma laranja? Tranquilo, não é? Uma faca corta a laranja. Eu sou assessora. Assessora de culturas, né? Uma faca e uma laranja. Só que eu não vou cortar uma laranja com uma faca, porque isso não é criativo nem inovador, já é o comum. Agora, se eu dissesse para vocês o seguinte, qual é a relação entre uma laranja e um garfo? Será que dá para descascar uma laranja com garfo? Tá meio ruim que eu tô tremendo. Nossa.
viram que dá, né? Aqui é laranja descascada. Super prático, né? Deve ter alguém perguntando o que isso tem a ver com fiscalização, né? Tem nada a ver. Justamente as imagens. Mas isso é uma provocação para que você se lembre, na hora de estar fiscalizando, que você pode usar, às vezes, algum elemento que você nem está percebendo, que você nem imaginava que poderia melhorar o processo, os processos finalísticos do nosso tribunal. E aí eu vou falar um pouco sobre ativadores e bloqueadores. E eu vou falar apenas de alguns e depois vou recomendar um site onde que vocês podem buscar mais informações a respeito. Ativadores de criatividade, que é um conceito criado principalmente pelo Centro de Pesquisa em Criatividade, ligado à Universidade de Santiago de Compostela, que esse é uma referência mundial, e também a Universidade de Buffalo, que também é referência mundial em criatividade e inovação. Um dos ativadores é já o conhecido brainstorm, que o brainstorm nada mais é, você pode ser chamado também de torbelinho de ideias, que é em espanhol, e furacão, algo como furacão de ideias, tempestade de ideias. E ele tem algumas regras. As regras são que você não pode julgar as ideias, deixa sair tudo. Por mais absurdo que pareça, diante de um problema, por exemplo, vamos fazer uma reunião, e aí cada um fala várias coisas que aparentemente não tem nada a ver. O propósito aqui é gerar quantidade primeiro. Por quê? Depois que nós tivermos feito essa questão da quantidade, nós vamos partir para o estágio seguinte. Primeiro nós divergimos, para depois convergir. Então, quanto mais ideias nós tivermos, a chance dessa decisão ser melhor é muito maior. Vamos dar um exemplo disso? Pensa no Filipão, como no ano passado, quando ele tinha que escalar o ataque do Palmeiras. Ele olhava lá, tinha o Luan e o Betinho, e não tinha mais ninguém. Ele tinha apenas duas ideias, vamos colocar os jogadores como ideias. Hoje, na seleção, o Filipão tem Robinho, tem Neymar, tem Pato, tem Fred e vários outros jogadores. Ou seja, a chance do Filipão escalar um ataque melhor para a seleção brasileira é muito maior do que quando ele estava no Palmeiras. Outro ativador de criatividade que pode ser usado principalmente em reuniões é a busca interrogatória. O que é essa busca interrogatória? É você fazer perguntas que aparentemente não tem nada a ver. Para ficar bem claro, é como se fosse aquelas perguntas feitas por criança. Por exemplo, você está saindo para trabalhar, aí o seu filho pergunta: "Ô papai, mas por que você está indo trabalhar? Né? Por que você não fica aqui brincando comigo?" Uma pergunta dessa não é feita por um adulto. Ou então, aí você provavelmente responderá: "Eu saio para trabalhar para ganhar dinheiro." Aí a criança pergunta: "Mas por que você tem que ganhar dinheiro?" "Para comprar coisas para vocês." "Tá, papai, então quando você tiver bastante dinheiro, você vai parar de trabalhar para ficar brincando comigo?" São perguntas assim que você pode jogar no dia a dia. Tipo, para que a gente faz a fiscalização? São perguntas que ninguém faz. São perguntas que geram ativa a criatividade. E agora nós vamos passar para os bloqueios. E dentre os bloqueios nós temos 3 tipos. Os perceptivos, que são aqueles que acontecem quando nós não conseguimos identificar claramente o problema. Ou seja, se nós
o problema, se ele estiver bem definido, ele já está 50% resolvido. Mas quando o bloqueio acontece, nós não conseguimos nem identificar a raiz desse problema. Um outro bloqueio perceptivo, entre outros, é a questão do óbvio. Quanto mais tempo nós trabalhamos em alguma sessão ou em alguma atividade, nós deixamos de enxergar o óbvio. Então, por isso que é interessante essa turma que está chegando, dá bastante palpite também. Porque às vezes eles vão pegar alguma coisa, ver de fora, algo que nós não estamos mais enxergando, porque é óbvio para a gente. Bloqueios culturais. E aí a gente pode dizer sobre adaptação ao padrão. Quando algum novato chega em um grupo, ele tem a necessidade de se adaptar aos padrões locais. É o caso mais comum. Ou então, outro bloqueio cultural é a ênfase no prático e no urgente. Nós estamos falando aqui de criatividade, nós estamos falando aqui de que a criatividade dá trabalho, mas ao mesmo tempo nós temos várias outras atividades corriqueiras do nosso dia a dia que precisam ser feitas de maneira urgente e não tem como pensar em criatividade. Então essa ênfase no prático e no urgente também é um bloqueio cultural. Outro bloqueio cultural pode ser o conhecimento de mais ou o conhecimento de menos. É um paradoxo, mas se nós temos conhecimento de menos, nós não vamos conseguir ser tão criativos acerca de determinado assunto. E o bloqueio de mais é quando nós julgamos que sabemos tanto sobre determinado assunto que nós não precisamos de mais informação, nós não precisamos mais aprender sobre esse assunto. Então, a humildade também é um requisito para ser mais criativo. Outro bloqueio cultural que nós encontramos principalmente nas instituições que têm hierarquia forte, que é o caso do nosso tribunal e não poderia deixar de ser, é a questão de que nós podemos achar que o questionamento não é algo que tenha polidez. Eu até comentei um pouco disso. É o contrário, nós devemos questionar, mas de maneira educada. Por exemplo, o Einstein, ele diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E o Einstein tinha um professor dele que relatou o seguinte: apenas a simples presença deste aluno na minha sala me incomoda, porque ele questiona e ele me irrita. Quer dizer, ele estava falando do Einstein, que todo mundo conhece. Por quê? Porque o Einstein questionava. Quando ele estava lá nos laboratórios dele fazendo as pesquisas e de repente ele travava, não saía mais nenhuma ideia, o que ele fazia? Ele saía, ia para um restaurante diferente, ia conversar com alguém que nunca tinha conversado, que não tinha nada a ver com o que ele estava estudando, e dessa forma ele ativava a sua criatividade para fazer os inventos, os experimentos e tudo aquilo que ele deixou de legado para nós. Então nós também podemos fazer isso. A hora que está lá, travou, não sai mais nada da cabeça, dá uma andada, vai ler alguma revista que você nunca leu, vai assistir alguma coisa que você nunca leu, conversar com alguém que você nunca tenha conversado, e assim vai. E os bloqueios emocionais, nós podemos dizer sobre a questão do que é muito mais cômodo, é muito mais seguro nós mantermos a nossa posição do que arriscar, porque criatividade envolve riscos. Nós podemos dizer também acerca do medo que nós temos dos nossos superiores, que é normal, não é só aqui no Tribunal de Contas, não estou falando nesse caso específico, isso é em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, existe a questão do medo ao superior. E muitas vezes, o que é pior, esse medo é imaginário. Nós pré-julgamos aquilo que o nosso chefe, diretor, está pensando e agimos de maneira temerosa, quando na verdade nós deveríamos agir de maneira ousada e criativa. E um medo que é horroroso que nós temos é o medo de errar. Vocês já viram alguma criança que tem medo de passar ridículo? Você viu uma criança quando chega num grupo novo, ela se enturma rapidinho?
Os adultos não. Os adultos, quando nós chegamos em algum lugar que nós não conhecemos, nós ficamos todos preocupados, nós ficamos com aquela questão de ser aceito pelo grupo. Nós temos medo de passar ridículo, nós temos medo de errar. E interessante, vou puxar ontem de novo a questão que o nosso presidente disse, que não tinha nem a legislação formada acerca da fiscalização em educação, e não tem ainda agora claramente em resíduos sólidos, e o Tribunal de Contas já se antecipou e começou a fazer antes de estar bem claro isso. E aí, para fechar a questão das laranjas, eu vou usar 3 laranjas e eu vou passar ridículo aqui na frente de vocês. Eu posso errar, quer dizer, eu estou com medo de errar, estou com medo de passar ridículo, eu estou com medo que as pessoas que estão aqui assistindo possam falar, mas o que esse cara está falando de laranja, de criatividade, o que tem a ver com o meu trabalho? Eu tenho medo de que isso possa chegar de repente no ouvido de um conselheiro, alguém falar, pô, o cara foi lá e descascou laranja com garfo e fez malabarismo, que eu vou fazer malabarismo agora. Quer dizer, a Silvana está louca, está chamando o pessoal aqui para sair da área de todo mundo para fazer isso daí. Então todo mundo tem esse medo, mas esse medo precisa ser rompido. Então eu vou tentar fazer as bolinhas aqui. Falamos de criatividade. Então sejam mais ridículos, mais ousados, sejam mais... Sei lá, agora deu uma travada aqui. E o que é inovação? O ação ali em laranja também é proposital. Atividade de criatividade e ação de inovação. Nós podemos dizer que a inovação nada mais é do que uma ideia criativa que funcionou. E também nós podemos perguntar qual é a diferença, então, entre criatividade e inovação. A grosso modo, nós podemos definir que criatividade está para as pessoas, assim como inovação está para as instituições. E aí eu pergunto, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é uma instituição inovadora? Há inovação no Tribunal de Contas? Vamos pegar um exemplo? Dentre outros. Olha uma turma de pessoas criativas. Essa turma criou algo que é bem familiar de vocês. Essa turma participou com o nome do Tribunal de Contas do Prêmio Mário Covas, que é um prêmio estadual que tem várias categorias de gestão estadual, municipal e mais 2 categorias que eu não consigo me lembrar agora. E olha o que aconteceu. Eles recebendo o prêmio, e aqui o próprio governador entregando para dos nossos servidores, que poderia ser qualquer um que está aqui, ó. Por que nós não podemos também bolar um projeto, alguma coisa que tenha inovação, e de repente está lá recebendo o prêmio Mário Covas do próprio governador? Capacidade nós temos. E aí aqui a assinatura do Mário Covas e o troféu, que é a assinatura dele. Aí eu só ia trazer, mas eu não consegui achar. Quando eu morava em Apucarana, eu jogava basquete e eu torci o tornozelo e estava com a perna engessada. E o Mário Covas era candidato a presidente e foi fazer um comício lá. E aí meus amigos me carregaram até onde o Mário Covas estava e eu tenho essa assinatura dele aqui no gesso, guardada até hoje, mas eu não consegui encontrar ontem.
Aqui é para vocês anotarem, é o IGOV-SP, onde que vocês podem encontrar um material vasto e maravilhoso sobre criatividade e inovação. Tem muitos vídeos para assistir, tem as ferramentas e as técnicas que eu falei, só passei por cima aqui, vocês vão encontrar praticamente todas nesse site, que é também responsável pelo Inova Day, o governo de amanhã, que começa hoje. Esse Inova Day, o próximo vai ser dia 20... Não, o próximo Prêmio Mário Covas termina a inscrição dia 28 de fevereiro deste ano, então acho que não dá mais para a gente participar, mas no ano que vem, por que não? E o Inova Day, o próximo, acho que é dia 18 de março que vai ter. Então entra no site, que é esse endereço aqui, ó, igovsp.net. Tem todas as informações sobre o Prêmio Mário Covas e sobre as ações de inovação no estado de São Paulo, que é o estado inovador por excelência e que está puxando toda a inovação da área do setor público. E aí nós falamos da inovação, perguntamos se o Tribunal de Contas é inovador, e eu pergunto para você, você é inovador? Inovador não criativo? A criatividade tem a ver com os dois hemisférios do cérebro, que eu vou passar bem rapidinho, que isso daqui é meio chato. Então, o lado esquerdo é a parte da análise, a parte mais racional, a parte da escrita, matemática, da linguagem, da lógica e da leitura. Vocês conseguem encaixar o trabalho cotidiano de vocês dentro dessas atividades aí? Tranquilo, né? Usa-se muito isso daí. O nosso lado esquerdo é muito usado, porque o direito é a parte mais da imaginação. E aí nós vamos perceber que o lado direito corresponde à parte da música, da intuição, da personalidade, da arte, habilidades espaciais e da criatividade. O que acontece hoje em dia nas escolas, sobretudo, que é a principal fonte de bloqueios criativos? Nossas crianças são estimuladas desde cedo, e isso se repete nas instituições mais para frente, a trabalharem apenas o lado esquerdo do cérebro. Pensa quando você estudava na escola, no colégio, quantas aulas de matemática que tinham por semana? Quantas aulas de educação artística você tinha por semana? Pensa que seriedade que você encarava a matéria de matemática e a matéria de educação artística. E eu vou terminar a minha parte, eu vou contar essa história, e aí eu vou propor um desafio para todos vocês. Chama O Menininho, e eu não consegui identificar quem é o autor na internet, porque tem várias versões. Então tinha um menininho que ele mudou de cidade e foi para uma escola. E essa escola era grande, enorme, tinha várias crianças nessa escola, vários alunos. E o menininho estava feliz, estava saltitante. Aí ele chegou na primeira aula, a professora chegou e falou: hoje nós vamos desenhar. Aí o molequinho: eba, eu adoro desenhar. Eu posso desenhar camelos, dromedários, cotias, preás, cabritos, posso desenhar palmeiras, árvores, posso desenhar tudo. Aí ele já começou a desenhar, a professora falou: epa, para, eu não mandei começar ainda, espera. Hoje nós vamos desenhar uma flor. E o menininho: puxa vida, eu gosto de desenhar flores. Eu posso desenhar flores vermelhas, amarelas, roxas, com espinho, sem espinho, com bolinha, de todas as formas. E já começou a desenhar. Professora: para, eu não falei para você começar ainda. E a professora falou: eu vou mostrar como se faz. E desenhou uma flor com caule verde e uma flor vermelha com caule verde. No outro dia, a professora chegou e disse: hoje nós vamos ter aulas de escultura em argila. O molequinho: eba, eu adoro esculturas em argila. Posso fazer de tudo. Posso fazer dromedários, camelos, cabritos, preás, posso fazer de tudo. A professora: espere, eu não mandei começar. Nós vamos fazer um prato. O menininho: puxa vida, um prato.
Eu posso fazer pratos fundos, rasos, posso fazer pratos em formato de estrela. E a professora, calma, eu vou mostrar como se faz. E a professora fez um prato fundo. E acontece que esse menininho mudou de cidade e foi para uma outra escola, também grande, também cheia de novos alunos. E no primeiro dia de aula, a professora chegou e disse: hoje nós vamos desenhar. E o menininho ficou parado. A professora começou a andar pela sala, chegou perto do menino. Você não gosta de desenhar? Eu gosto, professora. Gosto muito de desenhar. Mas e você não vai desenhar? Ah, mas o que é para desenhar, professora? Ah, você desenha o que você quiser. O que eu quiser? Você está livre para desenhar o que você quiser. Tá bom. E o menininho desenhou uma flor vermelha com um caule verde. Esse menininho pode ser qualquer um de nós. Então, o que eu coloco aqui a respeito à criatividade é que nós, dentro do Tribunal de Contas, como servidores públicos, como responsáveis pela fiscalização do segundo maior orçamento do país, que nós sejamos criativos, nós criemos novos caminhos e novas maneiras de ajudar a nossa nação. E eu quero colocar aqui um desafio, porque um dos maiores medos que nós temos hoje em dia é o medo de falar em público. Quem aqui tem medo de falar em público? Pode levantar a mão que eu não vou chamar. Né? Bastante gente. Tem gente que já tem medo de levantar a mão também. Eu queria propor um desafio e convidar uma dessas pessoas que levantaram ou não a mão para vir até aqui à frente, falar o nome e ler a frase que vai estar aqui no YouTube. Isso é uma oportunidade de vencer o medo, porque quando nós vencemos o medo, quando nós encaramos o nosso medo, um horizonte maravilhoso se abre. Aquela pessoa que vier aqui vai se sentir muito melhor depois que levantar e vencer esse medo. Então, a partir de agora, valendo. E quem vier ainda ganha de presente as laranjas. Posso começar? Obrigado pela oportunidade. Eu vim porque vários colegas pediram para vir para acabar essa parte com o almoço. E eu fiquei contrariado, sabe? Porque a palestra está boa e eu vou buscar laranja também. Meu nome é José Pedro. Eu achei bacana a apresentação de colegas que estão há 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu estou só há 31 no tribunal. Eu já tive a oportunidade, que você falou, de participar de projetos de criação. Eu tive a oportunidade de fazer parte da criação das regionais, né, do projeto de divisão de área de Fernandópolis, Araraquara, Araras, todas. Eu tive o privilégio de estar na casa, de conhecer um contador em 81, tive a oportunidade de ser agente-chefe, tive a oportunidade de substituir na PJ, tive a oportunidade de ser diretor na sede, tive a oportunidade de ser diretor em Sorocaba por 12 anos e agora estou lá em São José do Rio Preto. Quer dizer que eu sou o braço direito do meu diretor, o Celito, embora ele seja canhoto, né? Eu sou o braço direito, mas estou saindo. Então, só para arrematar, muito bem, muito bacana essa frase, que eu quero a laranja primeiro. Diz assim: vocês estão antecipando? Mas vocês leram,
fase. É criatividade. Diz assim: quem não sobe no palco por medo das vaias, também não recebe os aplausos.